Olá, sejam todos bem-vindos. Mais um Evangelho no ar. Gratidão imensa estar aqui com vocês, falando de Jesus, falando dos ensinamentos dele. E eu digo, quem quiser ir logo se preparando, buscando o Evangelho, pegando uma água, colocando ao lado. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Como é que vocês estão? Queria saber se o áudio e a imagem tá ok. Se vocês puderem já ir me passando alguma informação quanto vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Estão conseguindo? A música de fundo tá alta? Como é que está? Olá, Dezinha. Olá, Juliana, Lara. Olá, Rosângela, minha mãe. Obrigada. Bom dia. Oi, Denise, Duda. Um beijo para vocês. Que bom que vocês estão aqui. O áudio tá ok, né? Que bom. Que bom. Assim eu fico mais tranquila, assim, pra gente poder dar continuidade, o Evangelho correr tudo bem. Gente, hoje a gente vai falar sobre não acrediteis em todos os espíritos, os itens 6 e 7 dessa parte. Se vocês puderem, já tiverem aí com o Evangelho, abrir no capítulo 21 e buscar esse item. Não acrediteis em todos os espíritos, a gente vai ler o 6 e o 7. Obrigada, Juliana. Que bom que o áudio e o vídeo está tudo ok. Obrigada. O feedback é importante para a gente poder fazer o Evangelho assim, todo certinho. Pois bem, gente. Então, separem, como eu já havia dito no iniciozinho, coloquem também uma água do lado, viu? Para a gente deixar que os espíritos magnetizem ela, enche de fluidos que nos revigorem as energias, nos harmonizem. E nesse momento eu vou logo fazendo nossa oração inicial, para depois eu fazer a leitura da parte que a gente vai refletir hoje e a gente vai conversando no decorrer do Evangelho, tá bom? Mestre amado Jesus, em teu nome, em nome de todos os bons espíritos, os espíritos de luz que nos cercam, convidamos nossos amigos do plano espiritual, nossos guias e anjos guardiães, para estarem conosco nesse momento, nos inspirando e nos ajudando a elevar nossos pensamentos, nossas vibrações, buscando uma conexão com todas essas energias que vêm do alto. Que Deus nos acompanhe, que Jesus nos ilumine, que a paz dele esteja conosco nesse momento, graças a Deus. Bom, gente, então vou fazer aqui a leitura. Quem quiser pode ir me acompanhando. Mais uma vez, no capítulo 21, o item que a gente vai ler hoje é Não acrediteis em todos os espíritos, itens 6 e 7. Não acreditei em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo.
São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar créditos aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como sua primogênita das ciências, não são menos leis naturais. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade, e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais, que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Em perscrutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobrem, recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as leis mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas, pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se conhecem os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. É no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Gente. Então, o que a gente vai comentar hoje é simplesmente a base do espiritismo, né? Essas comunicações que os espíritos sempre nos forneceram ao longo dos tempos. Foram essas comunicações, essas informações que os espíritos forneceram, foram através delas que o Kardec foi formando a nossa codificação.
E até hoje a gente recebe comunicações que são livros, se tornam livros. Chico Xavier, Divaldo Franco, né, e tantos outros médiuns, né, nos enriqueceram com tantas informações que os espíritos fornecem. No início, né, da codificação, antes da codificação, Kardec, quando foi tendo acesso às comunicações, né, dos espíritos, ele foi vendo que tinha dentro dessas comunicações inteligência e principalmente uma questão moral. Ele viu, no início eram mesas girantes, né? Os chamados espíritos batedores também, porque eles provocavam barulhos e estalados, né, no ambiente, mas sempre através desses fenômenos, por trás, aliás, desses fenômenos, tinham espíritos que estavam querendo falar, se expressar e transmitir pensamentos, né? Kardec, vendo tudo isso, ele foi refletindo e isso foi impactando na vida dele mesmo, nos valores, na compreensão do mundo que ele tinha ao redor dele, desse mundo visível e desse mundo invisível que nos cerca. E ele impactou tanto que ele foi buscando cada vez mais conhecimento do que é que eles tanto tinham para nos passar, nos transmitir. Então, Kardec recebeu informações do mundo inteiro, comunicações do mundo inteiro, né? Também ele teve contato com muitos médiuns que passaram informações para ele dos espíritos, e ele teve que ir selecionando, né, peneirando todas essas comunicações para poder formar nossa codificação e a gente conhecer o espiritismo como a gente conhece hoje. E como deve ter sido difícil para ele, né, fazer isso, porque ainda mais naquela época em que estava ainda começando, né, o acesso ao despertar também da existência deles, que nós somos imortais e que a vida continua. Para ele conseguir fazer essa codificação e a gente conhecer o espiritismo como a gente conhece hoje, ele teve que usar um método infalível, né? Porque isso ia ficar marcado na história como ficou. E esse método dele foi o bom senso, né? E que bom senso que o Kardec tinha, que com muita prudência, né, um bom senso assim muito apurado, um discernimento muito aguçado, ele foi separando essas comunicações, ele foi vendo, né, o perfil dos espíritos que se manifestavam, né, e isso realmente nos impulsiona muito ao raciocínio, a refletir muito sobre todas essas coisas, né, que eles nos trazem. Esse bom senso é que nos fez, nos atraiu tanto para essas comunicações, porque a gente viu que aquilo ali tudo estava fazendo sentido para a gente. O que eles nos transmitiam fazia muito sentido, né? Mas sobre isso, essa questão de fazer sentido, o que faz sentido para mim pode não fazer sentido para você também. É muito relativo o bom senso. Porque, por exemplo, um dia eu estava conversando com uma amiga e ela me dizendo que, ela sabe que eu sou espírita, e ela foi sincera comigo, dizendo que ela não acreditava muito nisso e que ela pensava que Deus, eu acho que conforme a religião dela, ela pensava que Deus não via isso com bons olhos, né? E eu penso assim, que de fato Moisés, ele chegou a proibir a comunicação dos espíritos, né, na época. E ela até citou isso, dizendo que
que isso foi banido, né? Que portanto não existe. Moisés chegou a proibir. Só que aí eu pensei, você só proíbe algo se esse algo existir, né? Se isso for possível. Para que proibir algo que não existe, né? Foi assim um tanto curioso essa posição dela, mas a gente tem que respeitar, né? Cada um tem a concepção das coisas como isso lhe faz sentido, né? Então, falando sobre isso, essa questão dessas comunicações, que elas são realmente, de fato, verdadeiras para mim, e acredito que para vocês também, é pensando nisso que eu vejo o quanto que isso reflete tanto, que isso impacta tanto na nossa vida, essas comunicações que a gente tem recebido. Porque na época, por exemplo, na época de Moisés, ele chegou a proibir essas comunicações, porque aquilo ali se tornou hábito de os hebreus naquela época, eles tinham o hábito de se comunicar com os espíritos. Porém, eles se preocupavam em fazer perguntas, tipo, fazer questionamentos envolvendo situações muito pessoais, que não tinham um objetivo geral de fazer um bem coletivo. Eles pensavam, eu devo me casar, eu vou conseguir um marido, eu devo abrir um negócio, vai dar certo, eu vou ganhar dinheiro. Então ele viu que aquilo ali não estava trazendo bons resultados, porque os espíritos menos esclarecidos também estavam se aproveitando da situação, né? E aí ele chegou ao ponto de proibir aquilo. E acho que até por isso que até hoje isso vem se trazendo isso na história como se fosse algo reprovável, né? Mas é porque a gente precisa pensar o seguinte, que os espíritos bondosos, eles não vão se dar o trabalho de se comunicarem se não tiver um fim útil para a gente. Eles são sinceros ao falar o que a gente quer, mas eles falam também sem julgar, de uma forma amorosa, sem enrolar com muitas palavras e muitas explicações. Eles dizem exatamente o que a gente precisa ouvir, simplesmente assim, sem dizer além, mais e nem menos. Eles falam o que a gente precisa ouvir, o que for útil para a gente naquele momento. E a gente sabe que os espíritos que estão lá do outro lado somos nós quando desencarnamos, né? Nós levamos todas as nossas tendências, todas as nossas paixões ou vícios, a gente leva tudo. Então, nós não nos tornamos mais sábios ou mais inteligentes ou mais elevados moralmente só porque a gente desencarnou e passou para o plano espiritual. Então é preciso ter muito cuidado quando recebemos também comunicações. O que você está esperando receber, partindo do que você está atraindo para você, que tipo de comunicação, de resposta você está querendo. E aí, a partir daí, do que você está buscando, é que você vai receber uma comunicação vinda de um bom espírito ou de um espírito menos esclarecido, né? E a gente precisa, nesses momentos, nosso bom senso, tanto no bom senso do que a gente está buscando e também no bom senso do que eles estão nos respondendo, né? E os bons espíritos, os espíritos superiores, nos aconselham a ter muita cautela e a ter prudência quando recebemos essas informações. É preciso ponderar e questionar sempre se tudo que a gente está ouvindo ali faz sentido para a gente, né? Tanto isso é importante para a gente ter uma noção do quanto que essas comunicações precisam ser
recebidas com cautela e visando um resultado, digamos, que seja positivo, elevado, e que muitos espíritos se aproveitam também na nossa ingenuidade, da nossa falta de conhecimento também, que um dia, aliás, faz bastante tempo, isso que me fez pensar bastante nessas questões das comunicações, nas reuniões mediúnicas que eu já participei também, dessas informações que a gente recebe dos espíritos. Foi a partir de uma palestra, faz bastante tempo que eu assisti essa palestra com o Haroldo Dutra, e o Haroldo Dutra até já citou várias vezes esses exemplos, né, para ele dizer a que ponto que as comunicações podem chegar e como a gente deve ter cuidado, né, quando recebemos. Ele citou 2 casos assim que até muito engraçados, porque ele diz que um amigo dele foi para uma casa espírita e ele disse que quando chegou nessa casa, ele foi ao fundo da casa e ele encontrou no quintal da casa espírita umas gaiolas. Umas gaiolas, umas estavam fechadas e outras estavam abertas, né? E aí esse amigo dele perguntou, mas o que é isso, gente? Essas gaiolas, assim, aqui no quintal da casa, qual é a finalidade? E uma pessoa, um trabalhador da casa, disse, não, isso aqui é porque as gaiolas que estão fechadas são para os espíritos que estão em tratamento, e as gaiolas que estão abertas são para os espíritos que já se melhoraram. Então, gente, aí esse amigo dele perguntou, e quem foi que falou para vocês que era para fazer isso aqui? Não, o mentor da casa. Então aí você fica pensando, meu Deus, como assim? A que ponto que chegou a confiança da pessoa numa informação recebida por um espírito que se dizia mentor da casa, né? E o outro caso também muito engraçado, até ele disse que estava numa fila de passes, né? E iam saindo de dentro da sala de passes pessoas com alguma coisa sobre elas, como se fosse algo brilhando, né? Algo que tivesse sido derramado sobre elas. E sempre que saíam da sala, vinham desse jeito, nesse estado. E ele perguntou, gente, mas o que é isso aqui? O que significa isso? A pessoa sai do passe e vem assim? E ele diz, aí disseram, não, é porque a gente derrama um tipo de óleo sobre a pessoa que é para poder fixar melhor os fluidos nela. Então, gente, então você precisa ter muito bom senso quando você escuta algo desse tipo. Você tem que verificar até que ponto aquilo ali porque isso aqui no exame mínimo que a gente faz, a gente vê com muita evidência que é algo totalmente fora, né, do nosso bom senso, do nosso discernimento. Só que, assim, existem pessoas ingênuas, existem pessoas que também ficam empolgadas, né, muito impressionadas com os fenômenos e acabam se iludindo, né, achando que aquele guia que sempre orientou a fazer o bem não iria falar algo fora, né, do que o espiritismo e do que é verdadeiro, né, para esse mundo espiritual que a gente ainda conhece tão pouco. Então eles acabam engolindo essa parte falsa das coisas, porque habituados a receber dentre as informações que os espíritos fornecem, eles são habituados a receber comunicações positivas, mas no meio delas pode surgir algo assim desse tipo e que induz a fazer algo ridículo. Então a gente não pode confiar em tudo e acreditar em tudo que é dito.
ter principalmente cuidado com essas meia-verdades, né? Porque elas são piores do que as mentiras. A gente se apega muito à parte verdadeira e acaba engolindo, né, a parte falsa. Inteligência não é o mesmo que sabedoria, né? A gente sabe que inteligência e moral nem sempre andam juntas e às vezes vêm de espíritos extremamente inteligentes certas comunicações que podem pressionar a gente e a gente deixa passar desapercebido certos pontos que não são muito certos, sabe? E acabam aliás, espíritos muito inteligentes também acabam até nos convencendo do que não é verdade. Então é ter muito cuidado com isso. Só para ter uma ideia assim, dessa preocupação que o Kardec teve para a gente, no recebimento dessas comunicações vindas do plano espiritual, ele, no livro dos médiuns, esse aqui, no livro dos médiuns, tem o item 262. Nesse item, Kardec vai pontuando várias qualificações dos bons espíritos, né? Como a gente fazer essa distinção entre um bom espírito e um mau espírito. E assim, logo de início, ele recebeu uma comunicação de um espírito superior que ele diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando recebe uma comunicação, a primeira coisa é a gente se perguntar: essa comunicação está vindo de um bom espírito ou de um mau espírito? A primeira coisa, né? Então, como até aqui no Evangelho que a gente acabou de ler, que ele diz que não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai. São João diz: experimentai se os espíritos são de Deus, né? E porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Experimentai se os espíritos são de Deus. Perguntemos, né? Essa comunicação, essa manifestação vem de um bom ou mau espírito? E Kardec vai pontuando, né, uma série de qualificações que eu resumi aqui mais ou menos, porque são 26, né, pontos em que ele vai detalhando sobre essas qualificações. Então ele diz que os espíritos bondosos, eles são benevolentes, né? Eles lamentam as nossas fraquezas, eles criticam os nossos erros, mas sempre com moderação, sem rancor e sem animosidade. E nesse ponto aqui eu lembrei, quando eu li isso daqui, um dia eu estava assistindo uma palestra do Saulo Caldeirão e ele disse que ele estava numa reunião mediúnica e no final dessa reunião um médium se manifestou, quer dizer, um espírito se manifestou através do médium dizendo que era um mentor da casa. E esse mentor foi bem ríspido, sabe, com um trabalhador, foi bem rígido, falou coisas assim um pouco rudes, né? E o Saulo logo se perguntou: gente, mas isso tá certo? É assim mesmo que eles se comunicam, que eles expressam a opinião deles, repreendendo dessa forma? Então, os espíritos, os mentores, nossos espíritos protetores, eles são extremamente amorosos, eles não nos julgam, eles respeitam, eles se preocupam com a gente, lamentam os nossos equívocos, mas eles nos ajudam, seguram a nossa mão e ajudam a levantar. Ele não fica piorando a nossa situação, né? E eles dizem também que a inteligência não é primordial, pois nem sempre está acompanhada da moral. Os espíritos bondosos, eles não dizem senão o que sabem, eles se calam e até confessam a ignorância deles em muitas questões. Os bons espíritos não se ofendem, eles respeitam a nossa opinião, e para a gente perceber que somente os maus espíritos se melindram, né, com as nossas colocações. Os bons espíritos não se gabam,
jamais, eles não têm vaidade. E o Kardec diz também que é preciso desconfiar daqueles que se apresentam com nomes bizarros, né, ridículos, e até com nomes extremamente venerados. A gente chega numa reunião mediúnica e se apresenta um espírito dizendo que é Maria, né, que é Francisco de Assis, que é Jesus Cristo. Então é para a gente já ir repensando, já colocar um pé atrás nisso. E no final das contas, resumindo tudo isso, é usar o bom senso, o seu bom senso. O que é que faz sentido para você? O que é aquilo ali é lógico para você? No final dessas qualificações que Kardec fez, nesse 22º ponto que ele colocou, ele arrematou assim de uma forma muito brilhante, né? Ele diz que para julgar os espíritos, como para julgar os homens, é preciso saber primeiro julgar a si mesmo. Infelizmente, há muitas pessoas que tomam sua opinião pessoal por medida exclusiva do bom e do mal, do verdadeiro e do falso, como é relativo, né? O bom senso de cada um. Tudo o que contradiga sua maneira de ver, suas ideias, o sistema que conceberam ou adotaram, é mal aos seus olhos. Então, muitas pessoas, né, achando tudo que é contra seus interesses, a pessoa já vai dizendo que não, aquilo ali está errado. Né? Então, também a gente precisa ter cuidado com a nossa valoração sobre as coisas. Né? Se aquilo ali não está viciado com as nossas más tendências, com os nossos próprios vícios, né, da nossa personalidade. Então, a tais pessoas, evidentemente, falta a primeira qualidade para uma justa apreciação, a retidão do julgamento. Mas disso não suspeitam, é o defeito sobre o qual mais nos iludimos. Então, é a partir da nossa valoração também. Os espíritos estão aí, bons, maus, medianos, outros que nem querem fazer o mal, mas ainda estão distantes da luz, mas eles estão por aí. Só que esse nosso discernimento, nosso julgamento acerca de que qualificação é os espíritos que a gente está tendo contato, parte também do nosso bom senso, do que é lógico para a gente, do que faz sentido para a gente. E nessa forma de pensar, a gente tem que ter cuidado se a gente não está deturpando e às vezes até se enganando, se iludindo. Está vindo uma informação de um espírito bastante elevado, querendo nos ajudar, mas como aquilo é contra os nossos interesses pessoais, a gente arruma alguma desculpa, algum pretexto para dizer que aquela comunicação ali está errada, sabe? E que não deve ser bem recebida. Queria falar também de uma outra situação em que eu estava num salão de beleza, né? E uma pessoa falou sobre Chico Xavier, dizendo que não acreditava nas comunicações que o Chico fornecia, que achava que ele era charlatão e tal, mas essa pessoa não sabia que eu era espírita. Eu fiquei só escutando. Então partia do bom senso dela, do que ela compreendia das coisas, do que ela também queria acreditar, né? E só para a gente finalizar e aqui encerrar a nossa reflexão do Evangelho, eu queria falar só um parágrafo, um trechozinho de um comentário do Emmanuel que ele deu nesse livro, que foi colocado nesse livro, foi o seu João que fez, o Evangelho segundo Chico e Emmanuel, desculpa. O Evangelho segundo Chico e Emmanuel, volume 2, ele, no finalzinho, ele diz assim, o Emmanuel: eis porque que nós todos é imprescindível o estudo meditado e a prática sincera da doutrina que esposamente, sob a égide do Mestre Divino,
cabe-nos a obrigação de escutar com o necessário discernimento a palavra dos que falam em nome do Evangelho. Escutar com necessário discernimento a palavra dos que falam em nome do Evangelho, provando no íntimo de nós mesmos se procedem da inspiração do Senhor, porquanto os espíritos a que se refere o apontamento apostólico tanto podem ser desencarnados como encarnados, com residência temporária no plano físico ou no espaço, na terra ou no céu. Emmanuel. Então, é isso, gente, que eu tinha para colocar aqui para vocês, falar sobre essa parte aqui do Evangelho, para a gente ponderar bem essas comunicações que a gente recebe, né, dos bons espíritos ou de outros espíritos que a gente ainda tem cuidado para conhecer. Então é isso, gente. Se vocês quiserem fazer alguma colocação, dar alguma opinião, eu agradeço demais a companhia de todos, né, nesse momento. Esse vídeo vai ficar salvo no Instagram e vai ficar também no YouTube. Quem tiver gostado, compartilhem, né? E é sempre uma gratidão imensa, sabe? Uma alegria imensa fazer o Evangelho com vocês. Eu vou fazer a nossa oração final para a gente encerrar e depois eu me despeço, tá? Meu Deus Todo-Poderoso, Deus de infinita bondade, misericórdia e justiça, agradecemos por estar sempre conosco, por fazermos parte desse mundo que o Senhor criou para nós. Muito obrigada por termos acesso a tantas informações vindas do plano espiritual que nos enriquecem, que nos engrandecem, que nos ajudam muito a elevar nossos conhecimentos, especialmente os conhecimentos morais, e nos impulsionam sempre, de degrau a degrau, a nos direcionar e a caminhar sempre em direção a Jesus, em direção à luz, e com esse sentimento, com essa gratidão, com essa alegria que estamos sentindo nesse momento, que queremos permanecer e levar para outras pessoas que nos cercam todas essas energias de amor, e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de todos. E a gente se vê. Até a próxima. Amanhã tem mais Evangelho. Que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Tchau.